que a gravação está começando. Estou vendo aqui. This call is now being recorded. Ó, então, a parte de cima tem lá o grave, né? Tá gravando aqui. Eu também preparei uma primeira parte aí dentro da lista, né? A lista, assim, a princípio não tem um grau de dificuldade grande, mas cálculo diferencial integral a várias variáveis, em geral, tem alguns pontos que são mais complicados do que aquela matemática aplicada, né? Bom, também espero que todos tenham visto já aquela primeira parte de matemática aplicada, que tem falando sobre funções, né? Eu vou fazer, hoje nem tanto, mas ainda vou apresentar um pouquinho de revisão. As atividades Vitorino, acho que é. Bom dia, Lala. Esses 30 minutos iniciais aqui já foram gravados e você pode pegar depois lá no Canvas, né? Já coloquei, vou deixar as gravações no Canvas. Bom, então vamos voltar aqui, né? Então, a primeira parte é falar sobre funções, né, de várias variáveis. O que é isso? Como é que ficam os gráficos? Falar, né, do uso disso, né? Onde a gente usa essas funções, né? Depois, rapidamente, falar de limite e continuidade, derivadas, integração, que é por duas partes bem importantes, né? E campos vetoriais, né? Esse é o que era 31 de maio mesmo, né? Então, avaliação oficial. Outra coisa que eu esqueci aqui, ó, fechamento da nota do primeiro bimestre é dia 12/4, ó. Dia 12/4 é que quando eu preciso fechar as notas para entregar, né? Eu tenho até dia 19 para entregar as notas. Então, dia 12/4 eu estou marcando aqui como último dia, assim, para entrega de trabalho, essas coisas, né? Para dar tempo de eu, às vezes, corrigir, né? Da turma e tal, né? Pode passar um pouquinho? Eu falei, ó, tudo é a base de conversa, pessoal. Tem que conversar comigo, senão... Aí, vamos ver, né? Não, já fechou, dia 19 já fechou. Aí falava, pessoal, aí já fechou, né? Então, aí, muito cuidado, né? Eu sei que brasileiro é fogo, né? Nessas horas. Bom, tudo bem. Então, essa nota aqui, o fechamento da nota do primeiro bimestre, vai sair uma nota de 0 a 5, né? Que é do primeiro bimestre. Aí vem, então, a prova oficial, né? E projeto integrado. Nessa prova oficial, né? Em geral, eu coloco todo o conteúdo, porque, né, a gente acaba fazendo isso. Mas pode ser que eu tire uma ou outra coisa aí para fazer a prova oficial, mas, em geral, vai tudo, né? A gente coloca todo o conteúdo aí. Bom, as notas, então, são de 0 a 5, né? Tem o projeto integrado, então, aqui, mais 3 pontos da prova, 2 do projeto, dá 5. No dia da avaliação, né? Então, as notas são de 0 a 5, e a gente já sabe que, se somar, as duas notas tem que dar mais de 6 pontos, né? Se não conseguir, aí, né, nesse dia aqui, né, que eu coloquei, 14/6, né, 14/6, vocês vão poder fazer uma substitutiva, que é a A3, né, ou ela substitui a primeira nota, ou ela substitui a segunda nota, né. E aí, obviamente, o número de questões, em geral, na prova oficial aqui, na avaliação oficial, em geral, são 10, né.
6 ou 10, tá? Aí vai ser entre 6 ou 10. Aí. Na substitutiva são 5 questões, tá? Eu costumo colocar 5 questões só. Então, tá aí, né, a maneira que vai ser feito. Então, assim, muito cuidado, né? Ainda mais com essa questão aí que o Felipe colocou, né? Que não entregou as atividades, tá? Então, tudo tem prazo, pessoal. Vocês têm que acostumar com isso, né? Porque aí eu também sou limitado a esses prazos e eu só posso alterar se eu tiver uma boa explicação, né? Alterar notas, essas coisas, se eu tiver uma boa explicação. Ah, o aluno entregou fora do prazo, o coordenador falou, dá 0. Aí ferrou, né, pessoal? Eu não posso mudar a nota, né? Então, você vê que a gente é limitado, né? A gente não tem acesso direto depois que fecha o sistema, a gente não tem mais acesso. Aí é só o coordenador através de uma justificativa plausível, né? Aí ele aceita. Ah, o cara ficou doente, né? Nem quero falar sobre isso, né? O cara ficou doente, né? Então aí tem atestado, tem tudo, tem todo um, né? Bom, a chamada eu vou estar fazendo durante a conferência, não que eu vou chamar nominalmente, né? Mas eu vou abrir aqui, ver quem está na sala e vou colocando presença, entendeu? Então, eu sei que já tem um bom número, não sei o número agora, porque eu estou sem acesso aqui à visualização de vocês aqui, mas é 25% de faltas, né? Total 80 aulas, máxima de 20 faltas, né? Então, isso procurem manter aí, né? Se caso tiver algum probleminha, sempre conversem comigo e tal, né? É tudo na conversa, né? Dentro daquilo que a gente pode ajudá-los, principalmente por causa de problema de tecnologia, né? Hoje vai virar muleta, né? Falar, não, caiu minha internet, né? Não, a gente já sabe, né? Então não tem como. Por isso que é interessante estar sempre conversando com a gente, tá ok? Aí a bibliografia básica, né? Eu recomendo esse livro aqui, ó. Vocês podem anotar aí, é a terceira bibliografia, um livro muito bom. Eu gosto desse livro, né? Não é tão complicado. Mas assim, né? Esse é tudo e-book aqui, né? Não sei se vocês estão percebendo, ó. E-book. Então tem na biblioteca virtual aí, né? E aí facilita muito, né? Mas assim, eu prefiro 3, mas não que os outros sejam, né, piores ou não estudaria por eles também. Eu acho que você tem que ter aí outras referências, não só minha aula, né? Para vocês, às vezes, estar entendendo. Às vezes, uma explicação de um professor no livro é melhor do que a minha aqui, né? Então, aí ele dá mais detalhes, né, no livro, né? Aqui, às vezes, eu vou falando tal, às vezes eu pulo sem querer algum detalhe, então é interessante, às vezes, olhar o livro, né? Mas como é tudo e-book, né? Aí facilita bastante para vocês também, né? E a bibliografia complementar, né? Também tem, né? São bons livros, mas já aquela lá já é suficiente, né? Principalmente quando você pensa que nós temos aí esse Stewart, né? Que é muito bom livro. Como eu falo, é muito bom livro. Ele tem uma diagramação que facilita muito, né? Se tiver dúvidas em algum exercício, pode até perguntar mesmo do livro, né? Sem problema. Mas eu considero esse livro, anotem aí, James Stewart. Cálculo. É o volume 2, tá? Não é o volume 1, não. Tem 2 volumes lá, né? O volume 1 e o volume 2. É o volume 2. Tinha esquecido aqui. Ok? Bom, então aí, tá a bibliografia. Deixa eu ver a bibliografia complementar. Opa, terminou já. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta, aproveitar, né, nesse momento, antes que a gente comece a falar um pouquinho sobre o conteúdo, né? Se tiver alguma pergunta, pode colocar, sem problema algum, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar aqui esse documento, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, quantos alunos nós estamos, beleza, beleza. Estão com 11, né, 11 alunos dentro, né, desta aula agora, né. Deixa eu só fazer um print screen aqui, pessoal, porque depois na chamada como é pouca, não tem tantos alunos, né, pela chamada aqui já me facilita muito, né. Estou vendo vocês na tela, já peguei um print screen da tela. Deixa eu ver se eu consigo o print screen aqui. Engraçado. Deixa eu ver se está todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. Está aqui na tela, aqui mesmo.
mensagens. Só um minutinho, pessoal, para eu... Rust. Tá. Aqui. Vou deixar aqui, porque procurem no intervalo não saírem, porque eu vou usar aqui para fazer chamada já no intervalo, tá bom? Tô vendo aqui o Bonatelli, né? Beleza. Eu compartilhando isso, não era para compartilhar. Desculpa aí. Então, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa aí para ser mencionado? Né? Ainda estou aguardando um pouquinho, só para vocês. Bom, caso digitar aí, eu vou estar olhando, sem problema algum. Deixa eu desligar aquela apresentação, pessoal. Tudo que tiver a mais aqui no meu computador, às vezes me atrapalha, eu tenho que fechar para não ter esse probleminha, né? Então, só um minutinho para eu compartilhar agora. Bom, eu vou mostrar algumas coisas que eu pretendo estar fazendo no dia a dia, né? Vocês já estão vendo aí o que eu chamo de orientações. Todo dia, eu dou orientações, tá? A grande orientação aqui é justamente essa questão do link, né? Vai ser um link permanente, né? Então, você sempre pode usar isso, deixar de alguma forma registrado. Oi, Jamile, está na aula errada? Tá, beleza, então boa sorte lá, tenta localizar lá. Valeu, Jamile. Tá. Então, depois, vocês registrarem, né, esse link, né, como eu falei, eu vou estar atualizando, essa é a primeira aula, então vou estar atualizando lá, registre esse link, deixa lá nos favoritos, né, você clica, aula de segunda-feira, registra o link, né, clica e vai lá, né, você pode fazer isso, tá bom? E, como eu falei, procure não chegar muito cedo, né, deixa lá 7h55, tá? Com relação a outra orientação importante da tarefa, né, vamos ver até onde eu chego, né, porque aí vocês já podem, né, com essa aula que eu vou falar, vocês podem já estar resolvendo uma parte da tarefa, né. Então, eu falo assim, dá para resolver alguns exercícios, né, depois eu costumo abrir a tarefa aqui e mostrar no final o que vocês podem fazer, né, se caso eu não completar todo o conteúdo hoje, porque a gente ficou quase uma hora conversando um pouquinho aí, como que a gente vai estar combinados, tá, com relação a isso. Ok? Beleza. Então, tópico 1, né, o tópico 1 é funções de duas variáveis, né, então aí são coisas um pouco diferentes daquilo que a gente viu já de função de uma variável. Tá? O pessoal está entrando e saindo aí, eu vi que o Vinícius, o Bonatelli entraram, saíram, algum probleminha aí, possivelmente, né? E tá aqui, ó, tira um print screen aí, pessoal, né, se precisar. É claro que, como eu falei, também está lá está lá no, como é que fala? No Canvas, né? Sempre esqueço. O Bonatelli colocou aqui que oscilou, né? Não, tudo bem, Bonatelli, está gravando, né? Qualquer detalhezinho que você perdeu, mas eu estava mudando de assunto aqui, já indo para a aula, né? Então, não perdeu nada até agora, não. Então, tem o link aqui, né? Que vocês estão vendo aí na tela, está aparecendo, né? O link. E o que eu vou usar, que eu gosto de baixar no computador, é este aqui, mas ele tem aplicativo para celular, tá? Bom, qual a importância desse GeoGebra? Nós vamos fazer gráficos 2D e 3D. Então, esse GeoGebra aí vai ser um ferramental bem interessante, né? Então, me permitam, né, antes de dar continuidade ao conteúdo, já mostrando alguma coisa, permitam compartilhar o GeoGebra com vocês, quer ver? Ó? Deixa eu pegar aqui a janela dele. Vocês já trabalharam com a GeoGebra? Vocês já trabalharam com... Agora eu estou compartilhando, vai aparecer aí para vocês. Deve estar aparecendo, eu acredito, né? Deixa eu ver se está aparecendo mesmo. Tá aparecendo. Vocês já trabalharam com GeoGebra? Perdoe que eu estou olhando aqui no chat, senão é que eu fui aqui para ver se eu... Não conhecem? Nossa, pessoal, isso aqui é uma maravilha, né? Isso aqui falar a verdade, né? Isso aqui, o mundo ficou mais simples depois que criaram o GeoGebra, né? Então, vou mostrar uma superfície tridimensional aqui, ó, né? Vocês estão vendo 3 eixos aí, tá? Acostume, né? Na maioria das vezes eu vou estar trabalhando com 3 eixos, que é tridimensional, né?
quando você passa para mais do que quadridimensional, 4 dimensões, não tem como a gente colocar aqui, porque a gente, né, pensando em ficção científica, não sei quem gosta aí de ficção científica, nós somos seres presos em 3 dimensões, né? Opa, mais alguém chegando aí. Yala Vitorino. Então, nós somos seres presos aí em 3 dimensões espaciais, né? E uma temporal. O que vocês estão vendo aqui é a estrutura cartesiana do espaço tridimensional, né? Então, quando a gente vai fazer um gráfico, né, ou então vai montar uma figura tridimensional, já estou falando, né, são 3 dimensões, 3 eixos, né? Quando tem estrutura algébrica, né, ou funções com 4 dimensões, a gente não consegue graficar, né? Algumas, né, não tem nenhuma, né? Não existe, a gente não consegue ver, como vocês estão vendo aqui, 3 eixos formando, agora deixa eu brincar um pouquinho, olha só o que eu consigo fazer. Ó. Vocês estão vendo? Ó? Eu posso girar a figura com o mouse, eu clico em cima aqui, ó, mantenho o mouse apertado da esquerda, né, o clique da esquerda, né, e eu consigo girar. Se você tiver alguma tela touch, né, você consegue com o dedo girar o gráfico, né. Então, o eixo X aqui, pessoal, depois vocês vão ver que eu vou estar falando isso em outras situações, mas o eixo X é o vermelho, o eixo Y é o verde e o azul é Z. Então, eu consigo, né, vou mostrar só um exemplo aqui, facilitar o nosso trabalho dia a dia, né, eu consigo colocar, por exemplo, um gráfico tridimensional desse tipo aí, ó. Tá? Isso daqui é um cilindro paraboloide, ó. Um cilindro, não, é um cilindro parabólico, tá? Nós chamamos de cilindro parabólico esse aqui. Vocês estão vendo uma parábola aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó, olha o formato da parábola aqui que eu estou quase conseguindo. Não é tão simples, mas estou quase conseguindo aqui. Mas a ideia é usar esses gráficos, né, do GeoGebra para vocês poderem estar trabalhando essas questões do 2D. Né? Eu poderia ter uma... Agora eu vou pôr uma curva que depois eu vou dar o nome para ela, né? Não vou adiantar muito, senão fica meio assim, nossa, que bonito, né? Depois a gente vai ver isso, né? Então, aqui, né? Aqui, ó, outra figura 3D, ó. Tá? É uma superfície, ó como é que ela fica, né? Olha como é que fica essa superfície, né? Olha a funçãozinha, também tem a ver com parábolas, tá? Mas note que agora eu vou olhar nessa perspectiva aqui, olhando o eixo Z, esse azul aqui, né? Eu vou olhar para o eixo Z, ó. Tem uma circunferência escondida aqui, né? Uma circunferência, tá vendo? É uma circunferência, tá ok? Então, eu posso mudar essa e não ser mais circunferência, quer ver, ó? Pronto, já mudei a figura, quer ver, ó? A figura, olha como é que ficou, ó. Só trocando a equaçãozinha ali em cima, ó, virou uma elipse, tá? Eu vou revisar esses conceitos de elipse talvez semana que vem já. Né? O que é uma elipse? O que é uma circunferência? Qual a equação de elipse? Qual a equação de circunferência, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, quer ver mais? Vou pôr aqui 4. Pronto. Mudei novamente aí a figura, né? Olha como é que ficou agora a figura. Ó. Tá ok? E assim, eu vou tentar trabalhar as situações mais tranquilas, tá? Porque essas figuras podem estar não só na origem, né? Como elas são chamadas de centradas, né? Mas elas poderiam estar não centradas, quer ver? Olha lá, agora já não está mais centrada. Olha lá, veio do centro, né? Então, isso eu posso fazer. Quer dizer, tem uma possibilidade gigantesca esse aplicativo aqui. Ele faz derivadas, faz tudo, né? Faz um monte de coisa aí. Então, vocês estão vendo aí essas figuras, né? Aqui você tem o link, né? O que você pode fazer. Eu posso mudar isso daí e ir não para tridimensional, mas para 2 dimensões. Quer ver? Ó? Agora eu estou com 2 dimensões aqui, ó. Tá bom? Então, essa é uma situação. Né? Tanto que eu vou usar, acho que hoje mesmo eu uso um pouco. Deixa eu fechar esse aqui, ó. Deixa eu ver como... não sei por que eu fiz isso. Ainda estou... Fazia tempo que eu não mexia muito no GeoGebra, né? Aí a gente demora um pouquinho para pegar o jeito, né? Eu vou fechar esse aqui, ó. Fecha, mas vem aqui, eu posso dividir a tela de forma a ampliar um pouco, né? E deixa eu apagar isso aqui, deletar, e agora eu vou colocar uma função que é uma parábola. Lembra que eu coloquei agora há pouco, ó, dá uma olhada,
já tracei a parábola, estou brincando com a parábola. Opa, cadê a parábola? Aqui. Eu posso inverter a parábola, tudo olhando do lado esquerdo, onde eu estou pondo a função ali, ó, a gente pode, né, construir rapidamente qualquer função. Aqui é 2D, bidimensional, assim como 3D, tridimensional, ok? Então, é um aplicativo, procurem baixar ou no celular ou no computador, você tem as duas possibilidades. Já vai brincando com a minha lista, né? Se for tridimensional, vou até voltar lá no tridimensional, né? Deixa eu colocar no tridimensional aqui, pessoal. Aqui, ó, 3D, né? Você clica aqui, você já percebe esse cara aqui. Eu já coloquei lá, pronto, tá 3D novamente. Então, eu vou ter que apagar essa função, porque essa função aqui eu tinha colocado lá no... Então, eu vou pôr assim, ó, Z, ó, aí do lado esquerdo em cima, ó, Z, X quadrado. Viu? Uma coisa tão simples. Tira um print screen, né, para ver como é que eu coloquei, né? Então, não é complicado, né? Você olhar, visualizar, eu acho bem interessante. Isso vai ajudar muito a compreensão das coisas, né? Eu vou ter aqui uma liberdade muito grande para poder, assim, vocês assimilarem, porque é super importante ter uma visão gráfica daquilo que nós vamos trabalhar. É que, às vezes, as coisas são muito complicadas, quer ver? Ó? Vou colocar um aqui, ó, só para vocês verem que eu estou trabalhando, pode não parecer, as coisas mais simples, mas agora eu vou pôr uma mais complicadinha aí, ó. Assim, ó. Olha só o que eu posso fazer com cosseno em 3 dimensões, né? É uma telha Eternit, aquelas, né, que a gente vê aí nos telhados. Então, tem uma aplicação na engenharia para você construir esse tipo de situação, né? Eu posso mexer nas escalas, né, com o mouse, sabe? Você rolando o mouse, né? Você amplia, diminui, você coloca mais, coloca menos, né? Ampliando aí, gerando toda essa informação aí que vocês estão vendo, né? Então, deixa eu brincar só um pouquinho para girar aqui a função, né? Olha como é que fica a função cosseno, né? Para quem já viu cosseno aí, ó, tá o cosseno, né? Lembrando, o eixo azul aqui é Z, e o vermelho que vocês estão vendo é X, né? Vou até virar do outro lado aqui, ó, da maneira que a gente costuma ver essa função, é desta forma, assim. Aqui estava muito semelhante, pronto. Então, esse eixo vermelho apontando para a direita é X, o eixo Z para cima, e o eixo Y está apontando para vocês aí, saindo da tela ou do celular ou do computador, né? E aí você tem essa figura maravilhosa aí, né? Muito bonita e muito rápido de ser carregada, né? Construir isso na mão, é claro que, imagina, né? Não tinha GeoGebra antes, né? Tinha que fazer na mão, né? Ou editar de outra forma, mas de certa maneira vocês estão vendo aí o GeoGebra, tá? Então, deixa eu voltar lá. Então, procurem baixar esse aplicativo, entrar na página do GeoGebra, né? É tudo livre, tá? É tudo free isso aí. Então, aí, o que eu costumo usar, agora eu parei de compartilhar, deixa eu voltar lá na aulinha, na nossa aulinha, só um minutinho, deixa eu voltar lá, aí eu vou compartilhar. Então, anotem aí, né, que o que vocês devem estar baixando, né, eu uso esse cara aqui, eu costumei usar, não sei porquê, mas tem tanta ferramenta lá, que a gente precisa ter um cuidado, mas o GeoGebra Classic, é justamente esse que eu abri para vocês, né? Você clica e vocês já vão ver a imagem, né, de algum gráfico, alguma coisa aparece. Se não, você seleciona ali do lado direito em cima, gráfico 3D, ou então gráfico 2D, vai aparecer dois só, né? Então tá aí, né? E pode baixar no aplicativo, né? Isso. Imagina quando você estiver, por exemplo, fazendo uma prova, né? Você tá no aplicativo, fala, vou ver que figura é essa, né? Depois eu vou colocar na atividade, vocês tiraram o print screen que vocês usam, né, para construir o GeoGebra, né, no GeoGebra da figura, para colocar no arquivo da tarefa, né. Fala, imprime aí a figura e coloca, né. Põe aí, faz um print screen, né, pega essa figura e coloca dentro do arquivo Word, por exemplo, né. Eu vou pedir para fazer isso aí, tá bom? Então tá aí, primeiro, é claro que eu vou estar usando aqui o aplicativo, mas será interessante vocês baixarem, né. Tem muita coisa do GeoGebra que eu vou usar, então procure estar acompanhando aí também. Vou falar das aplicações, né? Vamos ver se eu consigo
chegar pelo menos na imagem, né? E deixar o domínio para a semana que vem, para dar um tempo de vocês se aclimatizarem com GeoGebra também, né? As aplicações, aonde a gente vê essas funções, né, de várias variáveis, né? Então, aí a gente vai definir, né? E falar sobre a imagem, essa é a primeira parte. Depois, o domínio e o gráfico, né? O gráfico do domínio, tá? Isso aqui e seu gráfico, domínio e seu gráfico, né? E posso mostrar o gráfico da função também, mas aqui eu estou pedindo só o domínio, né? Só o gráfico do domínio. Então, vocês vão ver que tem vários detalhes bem diferentes, obviamente, lá da nossa querida função de uma variável. Então, vamos lá, vamos acompanhando aqui que tem coisa interessante. Bom, nas aplicações, por exemplo, né? O volume de um cilindro, ó, que vocês estão vendo aqui, ó. O volume do cilindro depende de duas quantidades, do raio da base, né? Esse errinho que vocês estão vendo aí, que é o raio da base, eu estou até colocando em vermelho aqui, ó. E a altura do cilindro, que é o H, né? Que vocês estão vendo aí também, né? O volume de um cilindro, então, né, V de volume, né? Ele depende de duas variáveis. E a maneira para a gente escrever que o volume depende de duas variáveis é esta aqui, ó. Aqui é uma, vamos dizer, uma informação de que V é uma função a duas variáveis e que essa função depende de duas quantidades, o volume, né? O volume depende de duas quantidades, R e H, né? Quando nós olhamos a expressão em si, né, a função aqui, é π vezes R ao quadrado, que é justamente a área da base, vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura, né, dá esse cálculo aqui, e você, então, determina o volume de um cilindro a partir desta situação, né? Então, isso, de fato, é uma função de duas variáveis. Quando a gente trabalha na matemática de maneira geral, agora vocês vão ver como é que eu uso aqui, eu não sei se algum professor fazia isso, y não, z vai ser uma função de duas variáveis. Então, z, x e y aqui, ó. É uma função de x e y. Aqui a gente usa v para lembrar que é volume. R, que é o raio. E altura em inglês começa com H, que é height, né? Aí usa a letra H. Alguns usam a letra L também, tá? O comprimento do cilindro aí. Mas aqui a gente está usando a altura, tá? Então, essa função, ou qualquer função de duas variáveis, né, ela tem que vir com essa característica aí que eu estou mostrando para vocês. Deixa eu só subir um pouquinho a tela aqui, né? A função, ela tem que vir com alguma letra que indica a função, a letra é V. Às vezes vem a letra V, mas também entre parênteses as variáveis das quais ela depende, né? Então, aqui, ó, Z. Na matemática, a gente usa o Z. Pode trocar a letra? Pode, não teria problema. Mas vamos tentar seguir o Z, porque no GeoGebra ele vai aceitar o Z, né? Para a gente manter essa consistência, né? Então, Z aqui, né, é uma função de duas variáveis, né? X, né, e Z, e Y. Eu poderia colocar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui uma função matemática, eu acabei de fazer esse gráfico lá no GeoGebra, né? E aqui também é uma função, tá? Uma função, né, a duas variáveis, ok? Só que aqui a função que isso aqui é uma função que eu levo lá para o GeoGebra, cuidado, né? Isso aqui está calculando o volume. Então, ela não tem uma interpretação lá no gráfico. Já esta daqui, ela tem uma interpretação lá no gráfico, tá? Então, tem muito cuidado que no GeoGebra não dá para usar esta daqui, tá? Já estou falando. Agora, esta foi o que eu usei lá, né? Acabei de usar essa daqui. Depois eu coloquei um 2, tal, né? Não sei se vocês se lembram, né? Coloquei um 2 aqui. Muito rápido, mas é só para dar uma noção para vocês terem, né? Claro que qualquer coisa, semana que vem eu faço mais práticas no GeoGebra, isso vai facilitar cada vez mais para vocês. Então, já vão gravando isso, ó. Isso aqui que é importante, né? Aqui vai aparecer alguma coisa com x e y, né? Mas a ideia é de que você tem z, uma função que depende de x e y, né? Essa que é a questão mais importante aqui. Então, aqui você tem uma função v que depende de πr ao quadrado, né? Que depende do raio da altura, né? Depende do πr ao quadrado vezes h, ok? Vamos ver uma outra bem importante. Já depende de três coisas, né?
Isso daqui é a equação dos gases perfeitos. Não sei se vocês já viram. No ensino médio trabalha muito essa equação aqui. Então, você tem aqui as quantidades físicas, P, pressão, né? N é o número de moles, de fato, é a massa do gás, né? Você pode pensar como sendo a massa do gás. R é a constante dos gases perfeitos, então isso daqui é um número, né? O R não muda nada aqui para nós. Então, não é uma variável, né, como a gente chama, né? Não é variável, R é uma constante, é um número. O T é uma variável, a temperatura, e outra variável, V. Então, o volume. Aí volta de novo a falar do volume. Então, está tudo descrito aqui, né? Então, isso tem a ver com pressão do gás, né? Vocês estão vendo a figurinha aqui, né? Vocês estão vendo aqui um medidor de pressão do lado esquerdo com o ponteirinho, do lado direito a temperatura, e, obviamente, o volume é dado por essa escala que está do lado do cilindro aqui, né? Volume de um cilindro, né? E aí você tem a energia sendo transmitida por essa vela que está acesa aqui, um bico de Bunsen, né? Basicamente. Então, você está vendo agora que a pressão depende do número de partículas, que é o número de moles, ou a massa de gás, né? Que está dentro do cilindro, do volume e da temperatura. Então, é uma função que depende de 3 variáveis agora, e tem na engenharia, você usa isso, você usa na física, né? Na química aparece isso também. É uma função muito importante dos gases perfeitos. Então, ela depende de 3 variáveis. O número de moles, que é a massa, basicamente, o número de partículas, né, que tem ali o gás, o volume e a temperatura. Então, a pressão depende de tudo isso ao mesmo tempo. Tá ok? Vamos ver mais um aqui, ó. A corrente elétrica em circuito série, né? Eu não lembro agora se vocês já viram a parte de circuitos aí, de eletricidade, acho que não, né? Ou já viram? Não, acho que já viram, já, né? Então, se eu pensar assim, eu posso colocar. Imagine que você tem a DDP constante aqui. Eu poderia até mudar a letra, não sei que letra que usaram lá para vocês, mas a DDP, em geral, a gente usa a letra U. Não sei porque eu coloquei E. Ah, já sei porque eu coloquei E, porque na figura está o E. Então, deixa o E. Na figura lá embaixo, a DDP da fonte, ela está como E, então, sei lá, 20 volts, 12 volts, né? Agora, para você calcular a corrente no circuito, né, vocês lembram que no circuito em série, você soma as resistências para dar a resistência equivalente, né? Então, eu vou ter que pegar a DDP, né, da fonte e dividir pela resistência equivalente. Mas como é que está em série, né? As resistências estão somadas, né? Então, aqui, ó, isso aqui é em série, né? Resistências em série. Vou até colocar em vermelho aqui, só para lembrar aqui. Agora, a corrente, né, se você for para um laboratório e começar a mudar essas resistências, né, são 5 resistências, cada vez que você muda o valor de uma delas, né, no laboratório, né, você vai alterar a corrente do circuito, ou seja, a corrente depende dos valores das resistências, né? Você pode trocar todas, você pode trocar duas, né? Mas, de qualquer forma, então, os valores das resistências se tornam aqui variáveis, né? Que você está trocando lá no laboratório cada resistência. Isso vai afetar, né? Se você mantendo sempre a fonte com a mesma DDP, né? Mantendo a fonte com a DDP constante, só trocando as resistências. Então, neste caso aí, a corrente dependeria de 5 variáveis, que são as resistências. Agora, se você colocar que a fonte também entra como variável, aí você teria que colocar mais essa variável na função aqui. Ah, então agora eu vou alterar a fonte também. Ah, então a corrente também depende da DDP da fonte. Ok? Então tem aí esse detalhe que, como eu falei, vocês já trabalharam com isso de alguma forma. Ninguém colocou para vocês que é uma função que depende, né, das resistências, então aí você tem 5 variáveis, né? Então, isso, por exemplo, não dá para você colocar no GeoGebra, né? Aí, com certeza, porque você tem 5 variáveis, né? Lá no GeoGebra só tem 2 variáveis, é o x e o y, né? Então, até aí, essa grande questão, né? Essa briga que vai ter agora, né? Vamos pensar assim, né? Esse conflito de nós trabalharmos com 2 situações. Quando a gente trabalha, ou trabalhou, né? Ou vocês trabalharam com funções com uma única variável, né? Então, aí vocês trabalharam no plano cartesiano, que eu até mostrei no GeoGebra, né? O plano cartesiano, uma outra maneira de identificá-lo é chamado R2. Por que R2? Porque, basicamente, ó, o X, são os valores que estão no eixo horizontal, que está em vermelho aqui, né?
lá no GeoGebra está em vermelho também, o eixo X, né? O X pertencente aos reais, né? O Y, que é justamente aqui o eixo verde, né? Que também lá no GeoGebra é verde, né? O Y pertence aos reais. Então, é real por real, né? A gente coloca desta forma aqui, tá? É o produto cartesiano, basicamente, de dois números reais, um em x e o outro em y, né? É o par ordenado. Então, o plano cartesiano, né, quando eu colocar assim, vocês vão ver que essa nomenclatura eu vou usar muito, é o R2, tá? O eixo x, aqui, quando vocês trabalharem com esse tipo de função, né, a uma variável, a y só depende de x, né? Olha lá, uma variável, está até aqui embaixo o destaque, né? Vocês estão vendo aí esse detalhe, né? Porque são dois eixos só, um para o x e outro para o y, né? O eixo x é o que nós chamamos de domínio, né? Os valores permissíveis, aqueles que você pode usar para x, é chamado de domínio da função. Nem toda função pode usar todos os valores x. Tem x que alguma função, uma ou outra função, não pode usar, né? Depois eu vou falar sobre isso, principalmente semana que vem, quando eu vou dar mais detalhes sobre domínio, tá? Mas, de alguma forma, ainda fala hoje. É verdade. Bom, não sei se vai dar tempo, já são 9h15. Bom, então, o x está relacionado com o domínio, quando você pensa, né, numa função, né, de uma variável, né? E o y é chamado de imagem, né, proporcionado pela própria função, né? Eu vou dar um exemplo aqui, só para não ficar solto, né? Não sei se vocês se lembram dessa função aqui, ó. 2x mais 1, ela é uma reta, né? Essa função é uma reta nesse plano, né? Então, esse tipo de função aqui é uma função a uma única variável quando você está falando no plano cartesiano R2, né? Então, isso é o que vocês aprenderam até agora. Então, o domínio são os valores de x, aí precisa verificar se todo o valor de x pertencente ao real é domínio mesmo, né? Ou então tem uma limitação, né? Você não pode usar todo o eixo x. Tem várias funções que você não pode usar todo o x, né? Fica limitado. Às vezes só pode usar x positivo, senão não é uma função, né? Fica dando problema na função, né? Ela não fica definida como função, né? E aí dá problema. Então está aqui, né? Uma função típica é essa, né? Eu poderia colocar uma outra função, só para também dar outro exemplo, né? Por exemplo, cosseno de x. Uma função também, né? O y no R2, né? Você tem lá o cosseno, né? Agora, a coisa é muito diferente quando você vai para o plano. Deixa eu pegar aqui esses exemplos aqui. Você vai para o plano, não, para o espaço, né? O espaço cartesiano, é o R3 agora. Então, é bem distinto essas duas situações, tá? No que ele é bem distinto? Bom, os eixos, vocês estão vendo que o x pertence a R, o y pertence a R, o z pertence a R. Então, são três eixos, por isso que a gente chama R3. São três eixos no real, né? Agora, para você determinar o valor do z, você tem que fixar quem é x e y aqui no plano. Então, esse plano azul que vocês estão vendo, e eu mostrei, de certa maneira, um pouquinho ali no GeoGebra, né, é onde está o domínio dessa função. É bem diferente do lado esquerdo, aqui no R2, onde só o eixo x é o domínio. Não, no R3 é esse plano azul aqui, onde vai ser a configuração para x e para y. Quais são os valores x e y permissíveis para você usar numa função, né, de duas variáveis, né, na função z. E o z, né, nada mais é do que a imagem, nós chamamos de imagem da função. É o valor que o z assume, é chamado de imagem da função. Os conceitos são muito semelhantes, mas o jeito da gente trabalhar essas duas coisas é bem diferente, tá? É bem diferente, muito diferente, ok? Então, eu vou voltar um pouquinho lá no GeoGebra, só para, de novo, fazer uma dinâmica, para vocês perceberem como é muito diferente, tá? Porque eu fiz uma dinâmica lá sem ter uma sequência, sem ter um contexto. Agora eu tenho um contexto. Eu quero que vocês notem a diferença entre trabalhar no plano R2 e trabalhar no espaço cartesiano S3, como é diferente, tá? Aí vocês vão levar um susto, quer ver? Eu já fiz a figura, mas não sei como é que vocês assimilaram aquela figura. Então, só um minutinho para eu compartilhar o GeoGebra novamente com vocês. Só um minutinho, que sempre eu tenho um delay aí
né? Então, acho que agora sim, agora sim. Agora eu estou compartilhando, ok? Então, eu vou mostrar agora, tomando bastante atenção, tá? Eu vou reiniciar tudo aqui, ó. Deixa eu só... vou escolher aqui, ó, Graphics 2, né? Então, eu vou colocar, aparece esse aqui, ó. Agora deixa eu apagar, porque esse daqui, ó, tem algumas coisas que você tem que apagar para ele zerar, senão ele não zera, né? Aí deixa eu ver se tem aqui. Ah, tá, deixa ele aqui. Eu prefiro tirar, viu, pessoal, porque isso aqui me atrapalha às vezes, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu fechar aqui para não me atrapalhar. Pronto. Bem, acompanha aqui. Eu vou fazer um caso bem simples, ó. Um caso bem simples. Aqui é bidimensional. Aonde está o domínio? É o horizontal, é o eixo horizontal, tá? Nota que, né, como eu já tinha falado, eu posso mudar a escala rolando aqui, né, no mouse eu rolo e ele muda a escala do gráfico. Eu posso clicar, manter e deslocar o gráfico aqui na coisa, então, na tela. Vou colocar assim, uma função a duas variáveis, a uma variável, x ao quadrado, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Agora, eu digitei o y igual. Você vem aqui, ó, você tem a variável x, y e z, ó. Você tem que clicar naquele ícone, né, do lado esquerdo, que eu cliquei agora há pouco, ele abre. Então, vai aparecer x, e eu posso pôr ao quadrado, ó, tá vendo? Eu clico na sequência, clico no x, x ao quadrado. O que eu fiz aqui? Eu coloquei nada mais, nada menos do que uma parábola aqui, ó, ok? Então, quando eu estou trabalhando no plano, eu escrever y igual a x quadrado, olha o que acontece. É o plano, né? De novo, ó, nesse tecladinho da esquerda aqui, pessoal, se eu clicar, né, eu posso até colocar, né, mais coisas ali, ó. Poderia pôr lá na função em cima, né, eu posso pôr mais 2, e digita x. Pronto, você poderia digitar o x. Ó, mudou a parábola, né? Ah, eu posso pôr mais 6. Né? Olha, mudou de novo a parábola, né? Mas, como eu falei, vamos manter, né, bem tranquilo aqui, ó, só esse caso, tá? Que vou tirar aqui o coisa só para ampliar um pouquinho. Então, o que eu quero dizer aqui? O eixo horizontal é o domínio. O vertical, de fato, ele é chamado de contradomínio, mas é aí que vai aparecer a imagem. Qual é a imagem? São os valores de y, né? São os valores de y que vão vir a partir da função. Essa que é a ideia, tá bom? Mas o domínio é na horizontal. Agora, se eu trabalhar com a mesma função no tridimensional, a coisa muda muito. Acompanha aqui. Eu vou fazer a mesma função, yx quadrado, tá? Ou a mesma ideia, né? Então, vocês vão ver que vai mudar muito. Eu vou pôr aqui o 3D. Vamos ver se ele tá aqui. Deixa eu tirar agora o 2D aqui e apagar esse, porque ele assume como 2D. Então, eu vou pôr agora, ó, esse y, de novo, ó, x quadrado. Ó, como é que fica o gráfico? É a mesma função vista de maneira completamente diferente no tridimensional. No tridimensional, ela fica expandida, né? Não sei se vocês percebem essa situação, né? Aparece uma superfície mesmo, né? Isso é uma superfície cilíndrica. Eu ia falar, né, mais para a semana que vem, mas já estou adiantando para vocês perceberem a diferença de escrever y igual a x quadrado no bidimensional para escrever y igual a x quadrado no tridimensional, tá? Agora, eu posso até mudar, né, porque nossa função no tridimensional, ela começa z igual, né? Essa que é a diferença. Quando a gente coloca o z igual, aí sim faz mais sentido para nós, tá? Então, isso aqui, de fato, é uma função mesmo, tá? Essa é uma função. E aí essa tem um paralelo, ou ela está bem próxima daquilo que eu digitei lá no bidimensional, né? Não no plano, né? Quando eu coloquei y igual a x quadrado. Aqui tem que ser z igual a x quadrado. Se eu colocar o y ao quadrado, isso que eu fiz também, então vou pôr aqui mais y ao quadrado, né? E dá enter aqui, aí a coisa fica mais interessante ainda. Olha como é que fica a figura, que eu já tinha mostrado. Tá ok? Então, muito cuidado com essa perspectiva. Estou tentando mostrar essa questão, como é diferente você escrever y igual a x quadrado no R2 e y igual a x quadrado no R3. Uma diferença
enorme. Agora eu voltei lá para o y² e y igual a x². Tá? É uma diferença enorme, tá bom? Só para ficar bem entendido aí por que tem essa diferença, tá bom? Então, pelo gráfico traçado pelo GeoGebra, agora deixa eu voltar lá na nossa apresentação, né? Vocês já estão vendo que é bem diferente de você trabalhar. Agora vou compartilhar com vocês novamente a minha apresentação de aula. Então, é muito diferente trabalhar no plano, no R2. Eu costumo falar o plano, mas, em geral, eu falo R2. E trabalhar no espaço, que é o R3. É muito diferente, tá? Então, só para novamente confirmar. O domínio, né, no caso, no R2, né, no R2, pessoal, o domínio, ele é o X, o contradomínio e imagem está no Y, tá? Nem sempre o contradomínio e imagem são iguais. Eu aqui estou colocando como imagem, porque agora, daqui a pouco eu vou fazer um exercício sobre imagem especificamente. Então, aqui, no caso do R3 agora, aonde está o domínio? É esse plano azul, né, que é justamente o R2, né, é o domínio da função no R3. E a imagem está no Z, né, o contradomínio e imagem está no Z, ok? Então, qual é a atividade de hoje, né, a aula de hoje? É falar da imagem, o que é a imagem mesmo, de maneira bem específica, né? E também falar de domínios da função no R3. Às vezes eu até uso o R2 para ajudar, né? Mas a ideia é a mesma, ok? Então vamos lá, vamos começar a definir isso, né? Então, a definição de uma função de duas variáveis, né? Desta forma que vocês estão vendo aqui, né? Z igual função de x e y, né? Então, as variáveis independentes é x e y, né? E a dependente é z, desculpa. Às vezes eu vou falar uma palavra, mas está errado. Então, as variáveis independentes é x e y, e a variável dependente é z. São as variáveis, né? X, y e z são variáveis. É que x e y são independentes, e z é dependente. Aqui, basicamente, eu separei o eixo z do x e o y, e estou mostrando que cada ponto x, y que você, né, coloca do domínio e substitui na equação da função, vai permitir obter o valor do z. É essa que é a ideia. Então, esse valor de z é que nós chamamos de imagem, né? Essa que é a ideia, ok? Então, vamos lá, vamos entrar em detalhes, primeiramente, sobre a imagem e depois falar um pouquinho sobre o domínio, para vocês já terem uma noção, principalmente para aquecer as turbinas aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro parte, vamos falar um pouquinho da imagem, né? Vamos ver que não é difícil, é uma coisa até, assim, a imagem não é tão complicada. O domínio é que, às vezes, complica um pouco. Vamos lá. Então, obter a imagem, né, também pode ser chamado de valor numérico da função, né, substituindo as variáveis independentes com esses valores aqui, ó, né? Então, isso não é muito difícil. Por quê? Né? Eu até escrevi aqui, não sei se vocês estão percebendo, eu não coloquei a notação assim, ó. Eu poderia colocar, às vezes eu coloco, tá? Às vezes eu coloco. Então, aí você fala, bom, z é uma função de x e y, e que essa função é dada por essa expressão que vocês estão vendo aqui. Mas, às vezes, eu não coloco esse f de x e y. Mas lembrem que, obviamente, existe essa outra notação, vamos dizer, de função. Às vezes, a gente só coloca, deixa eu só voltar aqui a imagem, né? Às vezes, na notação, a gente só coloca o f de x, y. Não coloca o z. Mas aí você tem que lembrar que é o z, né? Essa também é uma notação que eu posso estar usando, tá? Então, às vezes aparece como f, x, y, então aparece como z. Aqui eu vou deixar como z. Então, aí, quando eu falo a imagem da função, eu estou querendo saber o valor de z. Então, olha só, né? Calcular a imagem é saber o valor de z, né? Numericamente falando, né? Então, a imagem fica como? Agora, para esse caso aí. Então, eu uso aqui meu editor de equações, né? Eu já sei que x igual a 2, vou até copiar aqui, ó, y igual a 3. Agora eu vou substituir nessa primeira funçãozinha aí, ó. Vai ficar como? Ó, z igual. O y é 3, então no lugar do y a gente substitui o valor 3. Então vem aqui 3. O x é 2, então é menos 2, mais 1. Então eu estou substituindo, deixa eu jogar um pouquinho para baixo essas daqui, ó. Então, eu estou substituindo
esses valores do domínio da função, então x igual a 2, y igual a 3, são valores que estão no domínio. E agora eu substituí aqui na função para encontrar o valor da imagem dela, né? Essa que é a ideia. Então, agora vamos fazer a continha aí, né? Z é igual... Quanto que dá Z aí, pessoal? Quanto que dá Z? 3 menos 2 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Ó, Z é 2. Então, a imagem da função também é conhecida como valor... Aí, obrigado, Giovanni. Valor numérico da função. Ela é muito semelhante à substituição que a gente fazia lá para a função de uma variável. Aqui é de duas variáveis, né? Então, aí, sem problema algum, a gente faz o cálculo, né, substituindo x e y na função. Então, esse tipo de exercício tem na lista. Você já tem esse tipo de exercício na lista. Tá ok? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui que eu acho legal, que eu costumo fazer, vocês vão perceber aí durante as apresentações. Eu faço copy-paste, né? E aqui eu já clico, apago tudo isso aqui, as outras eu vou resolver aqui, de tal forma, né, que resolvo essas duas aqui como exemplo, né? Agora, vamos lá, vamos fazer este outro caso. Novamente, eu pego o domínio, dois números do domínio, né? Aqui é justamente o 2 e o 3, né? E substituo na função, tá? Então, aqui agora eu vou substituir na função. Eu costumo muito fazer, pegar copy-paste, porque me ajuda muito na rapidez aqui, tá? Para eu não ficar digitando toda hora. Vai ficar assim, ó. Eu tenho o x ao quadrado. Então, o x vale 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Opa, é que eu errei aqui na hora de digitar. 2 ao quadrado. Mais y ao quadrado. Dá 3 ao quadrado. Mas ainda sobrou o 3 que vem vindo lá da função, né? Então, note que eu estou usando agora o item B, né? Z igual x quadrado mais y quadrado mais 3. Então, o x é 2, 2 ao quadrado, o y é 3, 3 ao quadrado, mais 3. Agora, vamos fazer as contas parcialmente aí, né? Posso até abrir um pouquinho aqui, para não ficar muito tudo exprimido aqui, senão fica muito ruim para observar, né? Aí, alguém já tentou fazer? Vai esse... Bom, 2 ao quadrado é 4, né? Mais 3 ao quadrado é 9. Mais 3, pronto. Então, agora eu posso dar o resultado aqui, né? Quanto que dá isso daí, será? Alguém já sabe? 16, perfeito. 9, 12, 16, isso mesmo. Então, z igual a 16. A imagem da função para esses valores, esse valorzinho aí, tá? Agora, né, essas são funções, né, isso que eu quero falar, já começar a falar, é que são funções que dependem, né, o z depende de x e y, mas são do tipo polinomial. Então, tá, x elevado a 1, né, que é a primeira aqui, ó, x elevado a 1, y elevado a 1, aqui está x ao quadrado, aqui é y ao quadrado, poderia ter x ao cubo, y ao cubo, poderia. Então, são funções do tipo polinomiais, né? Você vai usando aí polinômios em x e y, né, ao quadrado, ao cubo, à quinta, à sexta, né? Então, aí até que as contas não são muito complicadas, tá? Mas quando você chega já em funções desse tipo aqui, que vocês estão vendo, ó, esse item C, né, você tem o x e o y aqui dentro, né, mas aparece o logaritmo natural aqui, o ln, né? Então, aí, pessoal, tem que usar na calculadora científica aí, né? Tem que usar o ln. Para calcular, de novo, me permito aqui colar, né, o z e mudar a função, vai ficar como? Ó, vamos substituir, ln, abre parênteses, 3, né, que é o y, menos 2, que é x. ln de 1. Então, agora eu vou escrever aqui, ó, ln de 1. Agora, tem que ir numa calculadora científica e ver quanto que dá ln de 1. Será que alguém consegue aí? Quanto que dá ln, logaritmo natural de 1, né? Vocês podem usar a calculadora do celular mesmo, dá um tempinho, faz a conta, né, e ver quanto que dá, né?
Lá na calculadora, né, tem, mesmo do celular, tem. Perfeito, Giovanni. Será que o restante também chegou nesse resultado, né? ln de 1 é 0, né? Ó, qualquer lugar... Opa! Aí tá Carlos, Ayala, né? Todo mundo aí, né? Tá fazendo, né? Que legal, tá todo mundo participando. Então, ln de 1 dá 0, né? ln de 1 dá 0. Então, beleza. Então, não tá muito diferente quando você vai para o cálculo final, ele não fica muito diferente daquilo que vocês já viram, né? Porque aí você está fazendo, né? Fazer esses cálculos numéricos é muito semelhante ao que se fazia com as funções antes. A grande questão é que o jeito de apresentar, né, o domínio da função, né, é bem diferente do R2, né? O R3 aqui é bem mais complicado, né? Beleza, vamos fazer mais um. Agora me permito aqui copiar tudo isso lá para frente, né? Porque agora eu vou fazer mais um exercício aqui. Fazer só esse D aqui, ó. Depois a gente faz o E. Né? Então, de novo, né, nós temos aqui, né, o x e o y que nós devemos usar, né? E, né, agora a função é um pouquinho mais complicada, né? De novo, me permitam copiar aqui para adiantar o processo, né? Agora vamos lá, nós vamos ter que calcular a imagem para esta outra função aí. Então, deixa eu apagar isso aqui, que era o cálculo da outra função que nós tínhamos, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Eu vou abrir parênteses para o numerador. O numerador é x mais y, ó. É 2 mais 3, né? Esse é o numerador. Agora eu fecho parênteses e abro a barra de divisão aqui. Aí tem a raiz quadrada, pessoal. A raiz quadrada eu tiro daqui, ó. É o editor de equações, né? Então, estou substituindo os valores. Agora fica dentro da raiz quadrada. Y menos x é 3 menos 2 menos 1. Menos 1. Vamos ver o que vai dar? Qual que é o valor? Agora eu vou dar coisa que aparece desta forma aqui, ó. Então, agora vai ficar assim, ó. 2 mais 3, vamos fazer por partes, dá 5. Dividido pela raiz quadrada, agora vem esse aqui, ó. 3 menos 2 menos 1 dá 0, né? Então, aí ficou assim, ó. 5 igual a 5 dividido por raiz de 0. Alguém sabe aí de vocês quanto que dá isso aí? Tenta fazer numa calculadora, por exemplo. 5 dividido pela raiz quadrada de 0. Quanto será que dá? Isso, o Carlos já colocou. Acho que não existe, né? Então, aqui tem uma conclusão importante. Nós estamos pegando valores, né, e substituindo na função. Quem são esses valores x, y? São valores que pertencem ao domínio da função. É isso que eu quero. Mas, nesse caso aqui, ó, nós estamos percebendo que não está dando valor. Isso aqui não dá valor, não existe isso daqui. Ou seja, né, esse valor 2 e 3, x igual a 2 e y igual a 3, não pertence ao domínio dessa função. Então, isso, né, a gente tem que ter um cuidado. Nem sempre a gente obtém a imagem da função, porque o domínio, né, obviamente, não, o valor x e y não pertence, né, ao domínio. Então, os valores, esse probleminha do itálico aqui, deixa eu ver se eu tiro. Já tirei, beleza. Então, os valores x e y, então vou pôr até aqui, ó, x igual a 2 e y igual a 3, não pertencem ao domínio da função. Por quê? Porque não existe divisão por raiz quadrada de 0. De fato é assim, né? Só para complementar aqui o cálculo, né? 5 dividido por 0, porque raiz quadrada. Igual aqui, ó. 5 dividido por 0, não existe isso, né? Não, portanto, a função não está definida neste ponto aí, né? Portanto, não existe a imagem da função. A imagem da função. Então, às vezes acontece isso, né? Você pegar dois valores, vai fazer o cálculo, não dá para fazer o cálculo. Então, aí tem a limitação do domínio. É essa que é a segunda parte da aula. Então, às vezes não tem a limitação do domínio. Ok? Então, isso é complicado. Nem sempre isso vai ser possível ser feito. Ok? Bom, vamos ver o último exercício, né? O último exercício é o E,
Deixa eu ver se eu apago essa parte aqui, ó. Pronto, agora sim. Deixa eu apagar aqui e trazer o último exercício aqui, ó, que é o E, né? E aí, de novo, né, nós temos lá os pontos que eu imagino que estejam no domínio, né, que é o x e y. Nós já temos, né? Vamos colocar novamente aqui. Deixa eu só achar aqui onde está o para eu digitar. Pronto, agora sim. Então é esse. Agora vamos fazer o cálculo, né? Agora vejam aqui, né? Essa função, ela não é uma função de duas variáveis, é uma função de três variáveis. Ó, x, y e z são as variáveis que estão aqui. A quarta variável é o w. Então, aqui já dentro do contexto de funções há várias variáveis, né? Eu peguei 4 exemplos agora em que z dependia de duas variáveis, x e y, agora peguei esse exemplo, quinto, né, que diz que w depende justamente de três variáveis. Então, por isso que tem esse contexto aí. Mas faltou o z aqui, né? Faltou o único erro meu aqui, mas eu vou colocar um valor z, só para ver o que vai dar. Deixa eu ver se eu vou colocar igual a zero aqui. Faltou justamente nesse caso, eu vou completar aqui em cima, ó, que é uma de 4 variáveis, né? Acabei esquecendo de colocar o valor do z. Vê que foi até interessante não ter colocado antes, para vocês perceberem, né, que estou colocando z igual a 1 agora, para esse caso aqui. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte aqui. Pronto. Então, eu tenho, né, neste caso, eu preciso de 3 valores, do x, do y e do z, para determinar o w. Né? Então, agora vamos fazer os cálculos aqui. Tem que entrar com a raiz quadrada, né? Então, aqui eu venho no editor de equações aqui, pronto. Agora fica 16 menos o x é 2, então é 2 ao quadrado, menos o y é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos z, que é 0, então 0 ao quadrado. Pronto. Aí tem que fazer as contas que estão, obviamente, ali dentro, né? Então, agora vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? Então, w, né, que é a nossa variável dependente, né? Vai ficar raiz quadrada, novamente vou pegar a raiz quadrada aqui para nós, né? 16 menos 2 ao quadrado, 4, menos 3 ao quadrado, 9, e aqui menos 0. Pergunto para todos, quanto que dá dentro da raiz aí? Ó? Quanto que dá dentro da raiz? Façam aí o cálculo do que está dentro da raiz. Quanto será que dá aí dentro da raiz? Qual é o valor que está dentro da raiz? Estou deixando interrogaçãozinha. Alguém sabe? 16 menos 4, menos 9, menos 0. Cuidado com os sinais aí, hein? Tem negativo aí. Colocaram, errei. O Felipe fala, errei. Então, é 16 menos 4, menos 9. Quanto será que dá isso aí? Você somou? Não, é subtração. Cuidado, tem subtração. 3, perfeito, Giovanni. Pronto. Raiz de 3. Vocês podem dar uma aproximação para ela, né? Vamos aproximar. Quanto será que é a raiz de 3 aproximada, né? Então, quanto será que é a raiz de 3, quadrada de 3, né? Eu vou usar com 2 casas decimais, mas é em torno de quanto? Se alguém chegou a calcular, 1, dá 1, 1, dá 1, será que alguém chegou a calcular a raiz quadrada de 3? 1,73. Vou colocar só esses 2 primeiros dígitos aí. Então, tá aí, né? Então, nós estamos calculando, basicamente, a imagem ou o valor numérico de uma função, é chamado de imagem, e percebemos 2 coisas. Às vezes, nós conseguimos calcular, né? Portanto, o x e y que estão aqui realmente pertencem ao domínio. Às vezes,